agora eu trago aqui uma informação, pessoal. Preste muita atenção. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, hoje, uma mega operação para apurar crimes de corrupção praticados na Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. E será que o presidente da Ordem dos Advogados, Felipe Santa Cruz, entrou nesta também? Bem, fique aí para você entender os fatos dessa informação. Deixe o seu like, por gentileza, se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para que você seja notificado todos os dias. É muito importante você deixar nos comentários a sua opinião a respeito do assunto no qual nós vamos falar agora. E compartilhe também o máximo que você puder esta notícia. Agora venham comigo obter detalhes sobre esta informação. Sim, Felipe Santa Cruz caiu nas mãos da Polícia Federal. As investigações iniciaram em setembro após a denúncia de um advogado que disse ser vítima de uma tentativa de pagamento de propina. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Guarulhos. O ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, delatou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Segundo o empresário, Santa Cruz lhe pediu dinheiro em espécie para sua campanha à reeleição da OAB do Rio em 2014. O documento da delação foi divulgado pela CNN. Diniz afirmou na delação que não tinha os recursos, mas que eles acertaram um contrato de fachada entre a FEComércio e Anderson Prezia, indicado de Santa Cruz para efetuar o contrato, no valor de R$120 mil. Conforme alegou, os serviços nunca foram prestados. O empresário foi preso em fevereiro de 2018, no Rio, na Operação Jabuti, um desdobramento da Lava Jato. Segundo investigações, ele gastou mais de R$100 milhões em contratos irregulares com escritórios de advocacia para se manter no comando da FEComércio. Outros escritórios também integram as investigações. Só para relembrar aqui a vocês, a operação deflagrada pelo juiz Marcelo Bretas, a Operação Esquema S, que investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro em órgãos do Sistema S do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, R$355 milhões teriam sido desviados na FEComércio do Rio de Janeiro e nas seções fluminenses do Serviço Social do Comércio, o SESC, e do Serviço de Aprendizagem Comercial, SENAC. Desse total, pelo menos R$151 milhões envolveriam um esquema entre o presidente da entidade, Orlando Diniz, e escritórios de empresas de advocacia, onde até mesmo o advogado de Lula, Cristiano Zanin, também estava sendo investigado. Mas, a pedido da OAB, o ministro Gilmar Mendes trancou o andamento da ação, anulou todas as medidas cautelares e determinou ainda ao juiz Marcelo Bretas que deixasse de decidir sobre o caso de forma direta e indireta até que o STF determine a instância em que deve tramitar o processo. O cheiro de impunidade parece servir de incentivo para novas práticas criminosas. Eis que diz a informação. Operações policiais e investigações do Ministério Público revelaram, nos últimos meses, uma série de irregularidades envolvendo advogados e seus nababesco honorários. Os esquemas geraram desvio de recurso, com o pagamento de cifras milionárias a bancas advocatícias por serviços não prestados ou mesmo superfaturados. O caminho está escancarado para que os modus operandi se repita nas eleições deste ano. É o mais revoltante e o que tudo está autorizado pelo Congresso Nacional, conforme revela a matéria. Entre os disparates autorizados pelo Congresso, em setembro de 2019, estão aval para que os gastos com advogados e contadores não fiquem sujeitos ao limite estabelecido para as campanhas, autorização para que prestações de contas com esses serviços específicos possam ser apresentados de maneira paralela e o sinal verde para que os candidatos possam contratar escritórios de advocacia, até mesmo para se defender de acusações de Caixa 2. Em suma, os pagamentos por serviços advocatícios e de contabilidade, além de terem passe livre para furar o teto de gastos estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
podem até bancar a defesa de enrolados em operações como a Lava Jato. A luta não é fácil, a bandidagem é terrivelmente organizada. De acordo com o que foi revelado pela CNN, Diniz afirmou que Prézia representava os interesses do presidente da Ordem dos Advogados. Esse contrato foi firmado com o único objetivo de repassar recursos para as campanhas internas de Felipe Santa Cruz da UAB, no valor de R$120 mil, que se tratou de transferência de recursos para campanhas e foi um primeiro movimento, uma espécie de gesto de boa vontade, que o colaborador então entendeu que Anderson Prézia Franco era o homem da mala de Felipe Santa Cruz e apenas face ao pedido direto de Felipe Santa Cruz ao colaborador é que o contrato foi assinado. As investigações apontam que os investigados fazem parte de um grupo composto por um empresário e 2 advogados, sendo que um é membro da entidade. As investigações que culminaram na Operação Biltre constataram que o grupo pediu um valor de R$250 mil para atuar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, para encerrar processos disciplinares em tramitação e retirá-los de pauta. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e organização criminosa. A OAB de São Paulo não se manifestou até a publicação desta reportagem. Será, pessoal, que mais uma vez Gilmar Mendes se levantará para defender esses advogados? Para defender Felipe Santa Cruz dessas acusações que a Polícia Federal deflagrou hoje? Na época, quando Gilmar Mendes decidiu suspender a ação penal movida pela Operação Lava Jato contra os advogados acusados de desviar dinheiro da Fecomércio do Rio de Janeiro, o advogado Eduardo Martins, filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, tratou de rapidamente requerer o desbloqueio de bens e valores que haviam sido bloqueados pelo juiz Marcelo Bretas. Ana Basílio, outra advogada na mesma situação, solicitou somente a liberação do excesso de bloqueio. Eduardo e Ana Basílio juntos tiveram mais de R$200 milhões bloqueados. Os requerimentos foram para análise da juíza substituta de Marcelo Bretas, na 7ª Vara, Carolina Figueiredo. A resposta da magistrada pegou os 2 causídicos no contrapé. A juíza afirmou que não poderia tomar nenhuma decisão a respeito porque Gilmar Mendes suspendeu todo o caso. Considerando que suspensão significa ato ou efeito de suspender, que importa em sua essência é a interrupção de uma atividade logo de todos os atos processuais. Este juízo encontra-se impedido de decidir qualquer questão que se refira aos feitos suspensos sob pena de não o fazendo estar indo de encontro à decisão proferida pelo ministro do STF, pontuou a magistrada. A advogada Ana Tereza Basílio solicitou somente a liberação do excesso de bloqueio, realizado pelo juiz Marcelo Bretas, e não a liberação total do bloqueio. O requerimento apresentado à Justiça não tem relação com nenhuma decisão tomada no âmbito do STF, uma vez que o excesso de bloqueio, inclusive, poderia representar abuso de autoridade, conforme prevê a legislação. Neste caso, até o Ministério Público Federal anuiu com o requerimento, mas a 7ª Vara Criminal optou por consultar o ministro Gilmar Mendes antes de decidir sobre o pleito. Bem, meus amigos, eu peço para que você deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto no qual nós falamos aqui. É muito importante saber o que você pensa a respeito do assunto. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e ative o sininho para que você seja notificado diariamente. Eu agradeço a todos pela presença e participação aqui conosco, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.